Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Agilidade para Negócios, o podcast que aprofunda a importância da agilidade para gerar valor para os negócios. E hoje a gente tem um episódio de entrevista com professores do MBA da Anhanguera, Agilidade para Negócios. Especificamente, daqui a pouco eu vou chamar no palco a Ana Catarina, que é uma referência quando a gente fala de governança de processos. E esse tema, inclusive, é muito colocado como burocracia. Agilidade não combina com governança de processos? Claro que não, tem tudo a ver. Se a gente faz agilidade bagunçada, a gente não vai conseguir entregar valor para o negócio, porque a gente precisa de governança. Então, esse tema está muito especial. Lembrando, eu sou Antônio Muniz e essa série ela é apoiada pela Digital Edu, a maior plataforma de conhecimento, experiências sobre liderança, gestão e também projetos. A gente tem o apoio também da Anhanguera, o maior grupo educacional do Brasil, através do nosso MBA Agilidade para Negócios, e também a Advise IT Services, uma empresa especializada em DevOps, qualidade de software e agilidade. Especificamente no tema de hoje, a gente vai falar sobre agilidade sem governança. Quando a velocidade começa a destruir valor. Um tema fundamental quando a gente trata aí de agilidade para negócios. Qual o equilíbrio necessário e suficiente para a gente trazer as duas coisas? Controle com inovação. Então, vou chamar aqui no palco a nossa super Ana Catarina, especialista em transformação organizacional e governança, com experiência em apoiar empresas na construção de modelos que conciliam agilidade e tomada de decisão. Minha grande amiga Ana, autora da Brasport, uma grande referência aí para a gente. Bem-vinda, minha amiga. Oi, olá. Oi, Muniz. É um prazer enorme aqui poder estar presente aqui nesse mais um bate-papo aí com você. Excelente, minha amiga. Fala um pouquinho de você aí. Você já participou de outras iniciativas comigo, a gente esteve junto semana passada lá em BH, né? Mas fala aqui para a nossa audiência, a gente tem aqui, Ana, ao vivo no meu LinkedIn, a gente tem transmissão na Digital Edu, e esse conteúdo também vai lá para o podcast Agilidade para Negócios. Então, para quem ainda não conhece diretamente o seu trabalho, faz um breve resumo aí da sua trajetória, minha amiga. Então tá. Sou de Belo Horizonte, e aí... Desculpa, gente. Então, eu tenho uma formação de ciência da computação, tenho mestrado em administração aqui pela UFMG, em Belo Horizonte, sempre morei em Belo Horizonte. E dentro dessa trajetória minha, que passou também pelo desenvolvimento tradicional de software, eu acabei migrando para a área de processos. E nessa migração, eu tive o prazer de poder ver, né, pontos de mudanças que passavam pela questão de BPM e também pela evolução de toda a visão de processos e também pelo amadurecimento da carreira. Acabei entrando na visão de governança. E dentro disso tem as questões de transformação, né? Transformação digital, a tecnologia sempre foi envolvida, né, no meu trabalho, e a governança de processo é o ponto aqui que, né, acabou tendo um destaque, e aí com também o apoio da própria editora Brasport, que foi a editora que publiquei o livro Governança de Processo, que acabou virando também best-seller, né? Excelente, minha amiga. Muito bom, muito bom. Vamos lá, para a gente começar a esquentar aqui, quando a gente fala em governança dentro dos ambientes ágeis, muitas pessoas ainda associam esse conceito à burocracia. Por que ainda existe essa percepção na sua visão? Esse é um ponto interessante, né? Porque a percepção aí é que a governança ela é um travamento, né? Agora, travamento quando ela é mal desenhada, mal praticada. A gente não pode confundir a disfunção de uma má utilização e definição da governança, que aí aparece muito como excesso de comitês, aprovações que ficam lentas, controles que são excessivos, que muitas vezes é muito mais para controlar, às vezes, pessoas ou proteger determinadas informações ou
ou atitudes dentro né, ou até pessoas dentro da organização, mas que, na realidade, fogem da própria entrega de valor. Então, essa questão da governança, realmente ela é muito associada à burocracia na disfunção, né? A gente tem que pensar na burocracia como uma organização da informação. Então, quando a gente fala em governança, não deveria ser nem sinônimo de lentidão, nem de travamento. Mas a gente precisa de trazer alguns pontos, né? A governança ela vai ser uma camada que vai organizar. Ela vai trazer o quê? Informações e definições e uma estrutura de decisão. E aí vai ter de entrar, né? Que riscos que vamos ter de considerar, prioridades, né? Que valor que é medido, por exemplo. Então, se não temos respostas para essa visão dessa camada de governança, aí a gente vai ter problemas, né? A agilidade ela fica frágil, ela pode ser uma agilidade e velocidade, mas não em direcionamento que entrega valor. Excelente, excelente. Essa questão que você falou, né, a importância de entender o que é uma disfunção, né, Ana? Porque realmente o fato de algo estar sendo mal aplicado não quer dizer que aquilo não funcione, né? Então, a governança de processos, tendo pessoas que saibam implantar, saibam orquestrar esse tema, né, nas empresas, aí deixa de ser uma disfunção. E aí, quando a gente fala de agilidade, a gente fala também de autonomia das equipes, né? Em que momento, na sua visão, a autonomia dos times deixa de gerar valor e começa a produzir desalinhamento e retrabalho? Essa é uma pergunta importantíssima, porque as organizações são feitas por pessoas, né? A gente tem a tecnologia ajudando, tem um tanto de coisa que pode ser automática, mas precisamos de pessoas. Então, quando os times vão deixar de gerar valor e ficar desalinhado, é quando vem sem contexto, quando a gente não tem critério e quando a gente não tem integrações. E isso tem uma parte importante da liderança. Então, a questão da autonomia ela é importante, mas isso não quer dizer que seja cada time ficar isolado ali fazendo o que acha melhor. A gente precisa ter de uma linha condutora ali no meio, né? Então, a autonomia mais madura ela vai trazer, sim, uma camada de definições e orientações e lideranças que possam trazer essa conversa e alinhamentos. Então, a questão da fragmentação de informação ou de comunicação, ela é perigosa nesse contexto. Nesse caso, ele deixa de gerar valor. Então, a autonomia ela vai gerar valor quando os times entenderem qual que é a estratégia, conhecerem os limites de decisões, quais são os limites, até onde vai, e a partir de que momento vira exceção. Então, parte por essas questões de clareza. E se cada time pensar isoladamente, ela vai tentar otimizar, o seu pedaço. Isso é perigoso. Então, aí, o alinhamento é um dos pontos principais, e aí isso passa pela governança também. Perfeito. É o equilíbrio perfeito, né, Ana? Você falou a palavra clareza, e eu concordo fortemente nisso. A liderança, ela dá o tom, dá clareza, para que as equipes saibam até onde a sua autonomia vai, né? Eu já vi equipes ágeis, por exemplo, achando que tinha que mandar em tudo, né? Achando que a autonomia era ilimitada, e não existe isso na vida, né? A gente tem que dar essa clareza, excelente. E aí, pensando em sinais, Ana, quais os principais sinais de que a falta de governança está comprometendo os resultados da empresa? Qual a sua visão sobre isso? Nossa, isso já começa dentro dos bastidores da empresa.
e acaba refletindo nas entregas. Então, acaba sendo uma sucessão de desalinhamentos e que também passam por pontos vamos dizer, de inflexões e de cobranças que são desproporcionais ou no ponto errado. O primeiro sinal, por exemplo, é quando a gente percebe que dentro da empresa há uma multiplicação de prioridades. Tudo vira prioridade. E aí, na verdade, na hora que você vai procurar, não tem uma prioridade alinhada. Qual que é a real prioridade? É quase se vira, né? Cada um se vira ali, cada um tem seu resultado, e a gente tem um problema de metas que são, muitas vezes, reforçadoras desse contexto, porque aí vira uma meta quase individual ou do time, só que sem esse alinhamento da prioridade e esse alinhamento da própria estratégia da organização. Então, são equipes que muitas vezes ficam apagando incêndio e a liderança também, muitas vezes, mudando o foco e mudando de uma forma ali até sem a contextualização adequada, né? Outro ponto aí é o resultado do retrabalho. Então, decisões aí voltam, aí mudam decisões, ou não tem uma entrega adequada, aí refaz. Aí tem entrega que tem que ser reajustada porque mudaram as coisas na última hora, só que sem um alinhamento adequado. E dentro de tecnologias isso também acontece. Então, é um sinal perigoso aí. Boa. Agora, você falou dessa questão, né? Desse equilíbrio. Deixa eu até Pode falar. complementar um negócio que é interessante que eu lembrei aqui. Também tem uma questão de demonstrar valor, sabe? Aí a gente vê muitas vezes que roda um tanto de coisa, tem as equipes, tem sprints, tem o desenvolvimento, mas chega lá no ponto, lá, está entregando o que precisa? O resultado melhorou? Não, muitas vezes não. Perfeito, Ana. Você desses sinais aí, eu vou seguir para o próximo item, beleza? Legal. Vamos seguir. Agora, pensando na prática aí, Ana, que estruturas, rituais ou mecanismos de governança você considera essenciais para organizações que estão em transformação ágil? Isso é interessante, tá? Porque a gente precisa de destacar alguns mecanismos e direcionamentos. Um dos pontos que eu vejo em organizações que estão em processo de amadurecimento, muitas vezes é a busca de receitas de bolo. Receita de bolo, né, e receita pronta não existe. Cada organização é única, cada momento é único, cada estratégia vai ter um tipo de alinhamento que aí vamos ter que fazer alguns ajustes. Então, não tem, o desenho da governança, ela tem que ser adequada e tem que ser proporcional aí ao contexto. O tamanho da organização, o porte, o segmento, muitas vezes, pode ter variações. A complexidade, principalmente a questão dos riscos da organização na sua operação. Então, a gente precisa de ter alguns direcionamentos. Eu diria que, dentro desses direcionamentos, alguns pontos seriam importantes, fora a clareza de que não há receita de bolo. Mas a gente precisa de ter definições bem adequadas de papéis, principalmente os papéis decisórios. Tá? Quem decide? Quem decide prioridade, quem decide a questão, né, de aceitar os riscos, se tiver conflito, por onde vai passar a resolução desses conflitos, quem que pode interromper uma iniciativa, e principalmente se ela perdeu o sentido. Porque se
começou alguma coisa e perdeu o sentido por causa de alguma coisa no mercado, internamente, por decisões estratégicas, continuar, porque já foi definido, é um risco. Então, é necessário tomar decisões. Tem a questão também da governança de portfólio, né? Quais iniciativas nos interessam? Quais não interessam? A gente não pode ter iniciativa demais, dependendo do caso da empresa, é uma multiplicidade de desperdício ali por causa de esforços que ficam múltiplos e aí a gente perde um foco importante. Então, que critérios que a gente vai ter, principalmente de priorização e valor? Também tem uma questão de rituais ali, né? A questão dos alinhamentos da estratégia e execução. Isso passa pela liderança e passa por comunicação. Como é que fica essa comunicação e esclarecimento com as equipes sobre o que está acontecendo, os pontos de conversas, de decisões. Não é volume de reunião, é estratégia de comunicação e de alinhamento mesmo. E também definição de indicadores, né? Os indicadores que são úteis para a organização. Então, ter uma boa definição de indicador é importante. Não é medir quantidade, não é medir. A gente precisa de medir qual que é o resultado, se está alinhado ao que necessita, né? O que a empresa tem como, vamos dizer, direcionamento, né? Boa, Ana. Eu queria destacar aqui do que tu falou, a questão de papéis e responsabilidades. Quem decide o quê? Isso é fundamental. E também indicadores. A gente, sem indicador, realmente fica no escuro. Eu, como você bem sabe, voltei a correr esse ano, e aí eu corria no escuro, sem esses relógios aí, smartwatch. Depois que eu coloquei o relógio com o indicador claro, eu entendi muito melhor, né? O que eu precisava fazer para sustentar a corrida, né? Os batimentos são fundamentais, e antes era tudo no chute. Então, uma governança de processos bem estabelecida ajuda muito na agilidade. Então, bem observado aí. Queria destacar aqui, da nossa audiência, quem é aluno do MBA da Anhanguera, Agilidade para Negócios, vocês podem ter mentoria individual com a Ana. Você sabe que a gente tem diferencial aqui do nosso curso, né? Os alunos ganham curso, ganham livro, ganham também participação em eventos e podem escolher também dos nossos professores mentores, a Ana é uma delas, qual tema que você quer tratar. Então, se você hoje está na sua empresa trabalhando com agilidade e percebendo que ela não está entregando o valor que tanto se promete na agilidade, você pode aí ter uma mentoria individual com a Ana, que ela vai poder aprofundar o seu caso aqui, nesse exemplo que ela falou, né? Papéis e responsabilidades, clareza e indicadores. Mas aí, Ana, pensando aqui na sua experiência, tem algum caso em que a adoção de uma governança mais estruturada tem aumentado e não reduzido a velocidade das entregas? Bom, isso tem algumas situações, sim, que a gente... Porque a governança bem feita, ela é importante, né? Agora, um bom ponto aqui é também a gente entender o que é o tipo de velocidade, né? Porque quando a gente consegue melhorar essa questão da velocidade das entregas, não é simplesmente o tempo de execução da empresa. Então, a questão dos pontos nessas experiências é que o que a gente conserta antes, vamos dizer, ou direciona, é buscar tratar os pontos de falha, que estão ligados muitas vezes em falta de prioridade, em escopos que são mal definidos, na própria estruturação de como que as equipes se comunicam ou trabalham, porque muitas vezes tem situações em que as disputas entre as equipes acabam sendo estimuladas como se fosse fator de produtividade. E muitas vezes é isso que atrapalha, porque você acaba tendo até repetições ou o foco vira a disputa e não o resultado lá na frente.
Então, tratar esse ambiente e deixar também claras as questões de como as decisões são feitas, o foco na redução de retrabalho, na questão de estabilizar também, né, a condução da liderança. Então, são os tratamentos que são feitos adequadamente para poder trazer uma governança mais estruturada. É como se eu tivesse melhorando o ambiente e fazendo toda uma preparação de modo que a gente consiga também trazer os elementos sistêmicos da camada de governança, né? Então, aí a gente acaba tendo de priorizar alguns pontos, né? Que critérios que a gente precisa de utilizar? Quem que vai decidir o quê, né? Como é que a gente organiza? Que tipo de foco em portfólio que vai ter? E como é que são essas comunicações, os alinhamentos? Então, essa governança bem desenhada, ela quer dizer que antes eu preciso de tratar uma série de outros elementos que a questão a gente acaba fugindo, né, na realidade, de uma velocidade que ela é frágil, a velocidade de entrega mais rápida, mas sem um direcionamento adequado, não necessariamente, né, a gente vai ter uma entrega de valor nesses casos na disfunção. Quando a gente organiza essa camada interna, a gente começa a ter um fator de organização, tem um momento de aprendizado, mas depois começa a ter uma fluência, né? Começa a fluir os resultados, porque a gente começa a tirar pontos de conflito, pontos de desperdício de tempo e a conexão, né? Tira a desconexão com os resultados que são necessários. A gente precisa de conectar, a gente precisa de organizar, a gente precisa de praticamente dar um sentido, né? Um alinhamento e fazer com que essa entrega de valor tenha menos ruído, tenha menos desperdício, e que tenham, quanto, né, melhor a comunicação, melhor o direcionamento, a gente vai ter resultados melhores. Então, passa por aí, tá, Muniz? Perfeito. Agora, falando em erros, Ana, quais os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar implantar governança em ambientes ágeis? Essa pergunta é ótima, porque ela reflete basicamente aquele mito, né, que a governança engessa, que a governança é uma burocracia, que é né, também é uma repetição que a gente vê muitas vezes em outro nível, né, quando o pessoal fala que processos engessa, né? Então, primeiro erro, nesse caso, eu diria que é trazer a governança com a visão simplesmente ou simplória ou simplista, né? De que é uma camada de controle, que a gente precisa de fazer controles fortes, e aí esse controle inadequado realmente vai travar a agilidade. Mas a gente não pode confundir que um controle adequado ele vai dar justamente a liberdade de fazer com que cada um saiba, né, e possa. E aí você falou do smartwatch, foi muito bom, porque os indicadores, por um lado, eles dão a sensação do controle do ponto de vista de poder tomar decisões em tempo real. Então, a gente tem que pensar nesse parâmetro. E aí, o outro lado desse parâmetro de saber utilizar as métricas, os indicadores de uma forma útil, que é justamente saber fazer um adequado controle, é saber tomar a decisão correta. Então, aí, pegando a analogia sua, e eu também corro, só que eu não corro maratona, igual você já está correndo, o smartwatch, nesses casos, que aí é o quê? É quase um mini dashboard aqui que a gente consegue acompanhar em tempo real. Então, você está vendo que
o batimento cardíaco está chegando no limite que pode ser perigoso, diminui o ritmo, para poder, né, ter justamente o equilíbrio de conseguir chegar e não ter nenhum tipo de problema no meio do caminho. Então, esses pontos, né, de saber fazer a distinção de adequado controle e não um controle do ponto de vista de travamento é importante. Então, a gente saber que o uso dessas informações é por bem de um direcionamento, mas você vai ter uma meta, você vai saber o caminho que você está fazendo, para onde, até onde você quer chegar, o que você quer entregar. E esse é um dos principais problemas. É quando o tipo de estrutura que coloca muito controle, microcontrole em pontos que não são úteis, e aí você perde toda a conexão, porque aí realmente você vai travar tudo. Então, a gente precisa de ter elementos que são ágeis, mas sabendo utilizar pontos de aprovação, as equipes que podem ser chamadas de comitês, mas não precisa ficar acionando, reunindo, ou colocando, né, esses comitês para cada uma das decisões, só para decisões estratégicas e direcionamentos. Que tipos de documentos a gente precisa, né? Então, esses são pontos que a gente precisa de corrigir para não ter essa camada de tentativa de controle errado, vamos dizer, né? Por outro lado, tem um outro erro que é um pouco do que eu já falei, né? Quando vem a tentativa de implantar uma receita de bolo. Então, porque tem um modelo e vamos copiar um modelo especificamente que já está sendo utilizado e não considera que tem de ter particularidades. A gente precisa de customizar, a gente precisa de adaptar. Modelos prontos, eles servem como direcionadores em alguns momentos, mas não pode pensar que aquela receita de bolo vai servir para todos os ambientes. Então, esse é um outro risco. Fazer uma cópia exata tentando implantar como se fosse o mesmo tipo de ambiente de onde veio ou onde foi implantado em algum outro momento, em alguma outra empresa. Estruturas são diferentes. Os organogramas normalmente têm variações e toda a cultura da organização também vai ser diferente para cada empresa. E aí vem questões de maturidades, né, do tipo com estrutura de riscos. Então, desconsiderar essas questões e não considerar também o alinhamento com a estratégia vai provocar erros nessa questão da governança em ambientes ágeis. Bom, tem mais erros, né? Quando a gente coloca também a governança como sinônimo de fazer reunião de comitê, de conselho, não pode se resumir a isso. Inclusive, tem que saber fazer, né, o uso adequado dessas equipes, desses profissionais, porque a gente precisa de um fórum para conversa, para alinhamentos. Mas isso não pode ser o motivo de ficar fazendo reuniões extensivas e utilizando esses profissionais para poder fazer decisões que nem são, às vezes, estratégicas, poderiam ser resolvidas dentro da própria organização, que seria justamente quando tem coisas operacionais, né, sendo, vamos dizer, consumindo o tempo do pessoal da governança. Então, a governança ela vai atuar em níveis estratégicos com direcionadores que vão influenciar o operacional, mas ele não é para decidir coisas da parte operacional. O operacional tem gente lá, surgiu o problema, tem de ajustar, tem de corrigir. Agora, qual que é o limite de decisões? Aí vem uma camada da governança. Mas, para isso, eu não preciso de ficar acionando e fazendo reuniões. Aí a gente tem, normalmente, políticas, temos, né, diretrizes, temos outros pontos aí de direcionamentos.
E o outro erro também é liderança, né? Muitas vezes a liderança ela não está adequada, ela precisa de ser ou fazer, né, um alinhamento, uma adaptação ali, ou às vezes até mudada, para poder se adequar ao próprio momento né, de mudança da organização e de reestruturação. Então, a liderança ela precisa de acompanhar e ser até uma estimuladora, né, desse movimento de preservar e fazer uma boa governança. Passa pela liderança. E a gente, aproveitando a questão de métricas, que eu já falei, também é erro de definição de métricas, só porque dá para medir, não quer dizer que tenha que medir aquilo. Então, tanto que vai pegar, vou voltar o smartwatch, tem um tanto de informação lá que aparece, e que porque é fácil de medir. Algumas não interessam para o contexto ali do esporte que está fazendo. Então, são pontos de atenção, saber que informações que a gente vai precisar para as tomadas de decisão. Muito bom, Ana. Você falou um tema aí que eu adorei, controle é liberdade, governança é liberdade. Muito legal isso, porque geralmente, quando a gente fala controle, fala governança, parece que você está cerceando a liberdade, mas na verdade não, né? Com a clareza, com o direcionamento, com os indicadores, você consegue dar essa visão que todo mundo, seguindo naquela direção, a gente vai conseguir um resultado. E vou trazer um case rapidinho aqui para complementar o que você falou, que é super relevante. Por exemplo, na Advise, o IT Services, a gente já pegou alguns clientes que estavam nesse receio, né, Ana, de implantar governança e as pessoas acharem que estava cerceando a liberdade. Na verdade, é o contrário, né? Quando a gente faz uma governança bem feita, a gente consegue deixar claro para todos que todo mundo vai ganhar com aquele controle, né? Então, esse equilíbrio é fundamental e, assim, é muito interessante ouvir de você, que é uma referência em governança de processos, essa visão tão boa, né, de que a governança, ela é liberdade quando bem feita. E aí, minha amiga... Que isso é interessante. Pode falar. E esse é um ponto que eu trago muito fortemente como esclarecimento, né? Se a governança estiver dando, né, uma sensação para a equipe de travamento, isso significa que essa governança está inadequada para a empresa. Ela deveria ser uma camada meio que invisível ali. Ela traz justamente os limites para poder, dentro da equipe, ter sua liberdade de ação e decisão rápida, principalmente por causa da agilidade que precisa cada vez mais. Então, essa camada da liberdade é justamente saber até onde que a gente vai, mas dentro do contexto que a gente tem, é tomada de decisão rápida, é redirecionamento ou é direcionamento. Então, essa questão é importante da gente desmistificar. E colocar limites não quer dizer que o limite tenha de ser camisa de força. Para onde que a gente vai, a partir de que momento que a gente começa a lidar com uma exceção que tem que tomar decisões importantes, que às vezes é redirecionamento, às vezes é cancelamento de algumas coisas, ou é mudança de rumo mesmo. Então, esse é um dos pontos. A governança, se ela passar a ter sentido para a equipe de travamento, ela está mal organizada, ela está na disfunção. Muito bom, muito bom. Seguindo na nossa reta final aqui, a gente vai entrar no tema do momento, né, Ana? IA. E aí, eu quero ouvir sua visão. Então, considerando o cenário atual, com transformação digital, IA e organizações cada vez mais complexas, como a governança precisa evoluir para continuar apoiando a geração de valor? A questão é interessante isso, né? Porque a IA ela tem um fator importantíssimo e que a gente sabe que faz com que tenha um aumento de complexidade, sim, dentro das organizações.
as decisões ficam mais rápidas. Com IA, tem uma série de parâmetros ali que ajuda a esclarecer, a analisar com mais, né, velocidade, mas isso não quer dizer que vá tomar decisões corretas. Se você mandar o parâmetro errado, não der todos os parâmetros, você pode estar numa velocidade maior indo para a direção errada, né? Então, velocidade precisa né, de saber o direcionamento. E esse direcionamento maior, a lucidez das decisões, passa por nós. Então, essa questão da governança, ela acaba exigindo uma série de camadas de governança, sim, e que são interdependentes. Então, na realidade, a gente vai precisar de lidar não só com né, dependendo do tamanho da empresa, já vai ter a governança corporativa. A governança dos processos, independente de IA ou não, ela é uma camada importante. Mas quando a gente entra com a IA, a gente vai precisar de algumas outras governanças. Já deveria precisar, naturalmente, de uma governança de dados, uma governança de TI dentro das organizações, pelo próprio contexto de tecnologia que a gente tem. Mas entra a IA, a gente vai precisar de ter uma camada de governança de IA também. É justamente para poder fazer esse controle não, né? Mas essa interligação e o direcionamento adequado. Então, fica parecendo que fica engordando um tanto de coisa, mas, na verdade, é justamente trazendo parâmetros de decisão que melhora a visibilidade. Ou seja, a gente precisa de entender que a governança ela tem de ser adaptativa, ela tem de ser adaptável, ela também tem de ser ágil, do ponto de vista de, se precisar de fazer algum ajuste nos critérios, nos princípios, em correções, em coisas que a gente precisa de trazer, né, nas definições de responsabilidades. Então, a gente vai precisar também de um direcionamento. Não isso é diferente de ficar pensando que qualquer coisa que dá para fazer cai na minha cabeça que eu vou colocar na camada da governança. Não, isso aí não é por aí. Até porque essas decisões elas deveriam ser até mais colegiadas, é um conjunto de pessoas ali, né, definindo, mas, por outro lado, é ajustado ao contexto. Então, a gente precisa de ter esse alinhamento sempre dentro do contexto da organização. Então, se eu trago a questão da IA, então preciso de direcionar critérios, né, de uso, de responsabilidade, transparência, né, como é que fica a qualidade dos dados, a questão dos impactos da IA nos processos. A gente insere a IA ali no meio lá de um processo e, de repente, está interferindo em outro que não está preparado para aquele tipo de informação. Então, a gente não pode tratar essas questões de uma forma isolada. Isso quer dizer que tratamento de governança, e aí junta processos, tecnologia, é uma visão interdisciplinar, é uma visão sistêmica. Então, tecnologia e IA vai acelerar muita coisa, amplia alcance, né? Mas também pode acelerar erros e alcances não adequados. Então, a governança vai ser importante para poder trazer até um ponto de inflexão, até onde que a gente, né, e os cuidados que a gente precisa de ter. E isso precisa de refletir aí como que a organização vai pensar, né? Como é que ela pensa, como é que ela decide, como é que ela prioriza também. E isso quer dizer que o sistema de uma pergunta, vamos dizer, né, pode ser importante, não é a questão de temos governança ou não. A pergunta vai ter de ser o tipo de sistema de decisão que a gente tem, ela está correspondendo à complexidade que a gente tem da organização, que a gente está, né, criando ou evoluindo. É essa camada que vai aparecer na governança. Então, a questão da governança precisa de ter porque é bonitinho, porque apareceu o nome no mercado, porque está na moda. Não, é porque existe uma necessidade
de termos critérios, de definir isso, e isso tem uma camada que é mais estratégica. E nisso a gente está trazendo nessa camada de governança. É onde que, né, o ponto que a gente tem de atuar, não é, a gente não pode inverter, pela necessidade da organização se organizar, é nesse sentido. Muito bom, excelente. Antes da gente encerrar aqui, eu pedi aí algumas informações de contato seus contatos para a nossa audiência, Ana. A gente tem um comentário muito legal aqui da Ana, sua xará, Ana Naufel. Ela fala assim: a boa governança orienta o que fazer e como executar com foco em prevenir riscos. É muito legal esse ponto também, né? Porque quando a gente fala da importância da governança, de gerar liberdade também é a gente minimizar riscos. Eu falei da corrida. Imagina que se eu acelerar demais acima dos meus batimentos suportáveis, eu posso ter algum problema no coração. Então, saber o meu limite é libertador, porque eu vou fazer com mais tranquilidade naquele limite que eu suporto, né? Então, muito legal esse comentário da Ana. E aí, minha amiga? Dá tempo de mais uma perguntinha? Tem pergunta da Digital Edu? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui da Digital Edu, da plataforma aí que eu falei inicialmente. Acho que dá tempo para uma pergunta, sim. Vamos lá. Há tantas estratégias de indicadores e métricas que às vezes fica difícil escolher. Há alguma dica para poder escolher de acordo com a cultura da empresa ou natureza do projeto? Ótima pergunta. E eu gosto muito disso quando aparece. Deixa eu só comentar um negócio antes, Muniz, da Ana aí, que ela comentou. A gestão de riscos vai estar sempre intrínseca às definições da governança, seja quais forem as governanças sendo definidas. Agora, aproveitando aqui a pergunta agora, né, das estratégias de indicadores e métricas, que realmente são várias e dá para medir muita coisa. Com software hoje, o volume de medições possíveis sempre foi muito grande e está cada vez maior. Dica para escolher de acordo com a cultura da empresa ou natureza do projeto, eu gosto muito, particularmente, de uma metodologia que ela é pouco conhecida, surgiu na área de software, mas independe de ser, né, de setor de tecnologia, serve para qualquer empresa, para qualquer tamanho, e é uma orientação até quase que básica. Esse negócio surgiu na NASA, né? O pessoal a equipe lá do Basile, na época, uns quase 30 anos atrás, ou um pouco mais, que se chama GQM. É um direcionador interessantíssimo. Não sei se você já ouviu falar, Maniz. GQM é Goal Question Metrics. Então, certamente você já deve ter visto. É um direcionador interessante, por quê? Porque ele passa a orientar como escolher de uma forma racional e que seja realmente útil e alinhada com o que precisa dentro da organização ou dentro daquele projeto. Então, começa com o goal. Qual que é o objetivo ali que eu tenho, né, ali naquele momento, dentro do projeto, dentro da organização, dentro da estratégia? Aí o escopo é o que tiver ali na bola da vez ali. A partir desse objetivo, a gente pode fazer... Aí vem o questions, né? Quais são as perguntas que eu faria para saber se eu alcancei aquele objetivo? Aí eu posso ter uma ou várias perguntas. Eu seleciono as principais. Não preciso multiplicar direito muita coisa, não. Precisam ser as perguntas básicas para poder ter a certeza que aquele objetivo foi alcançado. E a partir daí, a gente tem as métricas. Aí, quais são as métricas que eu vou definir, que eu vou medir, que eu vou acompanhar, para poder saber, para poder responder aquelas perguntas. Se eu responder aquelas perguntas, eu vou saber se eu cheguei ou não naquele objetivo. Então, essas métricas são estritamente ligadas às perguntas. Cada pergunta pode ter uma ou mais métricas. Mas quanto mais enxuto e bem elaborado, fica melhor. Esse é um ponto que é uma forma, né, da gente objetivamente pensar na métrica
como um direcionador, né, de acompanhamento para alcançar o resultado, e não porque ela existe. Então, aí a gente traz no caminho adequado de definições. Aí, os indicador é, né, um parâmetro, né, que a gente estaria falando de quais são os limites, né, o que é bom, o que não é bom, até quando, aí é uma definição interna também de cada projeto, que aí, para cada métrica que a gente vai medir, a gente pode avaliar, a gente tem que avaliar se está bom ou se não está. Aí o indicador nos ajuda, essa definição de indicadores ajuda. Eu espero ter respondido aí a pergunta. Muito bom, excelente aí. Obrigado aí, Ana, por complementar com essa pergunta tão legal, né? A gente gosta de quem está ao vivo aqui, seja no meu LinkedIn, seja na Digital Edu. E aí, minha amiga, eu sei de algumas iniciativas suas, mas compartilha com a nossa audiência aqui como é que eles entram em contato contigo, seu LinkedIn pode passar, convida aí a galera para conhecer também um pouco mais seu livro. E você que chegou até o final aqui, se você quiser saber mais sobre o MBA em Agilidade para Negócios da Anhanguera, pode mandar mensagem aqui no meu LinkedIn, que eu passo para a nossa equipe entrar em contato contigo. Vai que é tua, Ana. Bom, eu estou no LinkedIn, se procurar Ana Catarina Lima Silva vai achar, né? Então, eu estou mais no LinkedIn do que em outros canais. Eu tenho um site também, que aí pode procurar por anacatarina.lima.site, S-I-T-E, né? Site. Então, Ana Catarina Lima, tudo junto, .site. Eu tenho, né, o site meu com informações, também com contato. Então, esses dois são bons canais aí. E, fora isso, estamos, né, juntos na editora Brasport. Tem um livro aqui da governança de processos, tem um livro de transformação digital além do óbvio. Então, são 2 livros aí de sucesso que estão aí no mercado e que podemos, né, podem adquirir, seja na Amazon, seja na própria editora Brasport, nos eventos também, né, Muniz? Excelente, minha amiga. Sempre faz muito sucesso o seu livro nos eventos. Quando a gente está junto, eu vejo lá na prática as suas palestras, as suas participações nos eventos. É sempre rica, muito legal estar contigo sempre. Obrigado mais uma vez aí por ter participado aqui dessa conversa super rica. E para vocês aqui que chegaram até o final, parabéns. E se você ainda não conhece os outros episódios, vai lá no Spotify, Agilidade para Negócios. E na próxima semana a gente tem aqui novidades com novos convidados. Minha amiga Ana, muito obrigado aí. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia, obrigada aí, agradeço e ótimo dia para todos.